Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E por causa disso, Senhor, nós estamos aqui. Queremos te pedir que tu venha nos ajudar, nos abençoar através do teu Espírito Santo, que é o nosso mestre. Que ele use, Senhor, as nossas vidas, a nossa boca, para falar o que o Senhor quer que falemos. E abençoe, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que esteja assistindo, seja pelo rádio, ou seja através do Facebook. Que a tua palavra que é fiel e santa, Pai bendita, toque nos corações e daqueles que vão assistir através do YouTube. Pois te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Bom, muito bem, nós vamos começar falando, né, é até interessante porque é um paralelo que nós vamos fazer aqui, né, porque se você prestar atenção neste assunto de Maria e de Marta, que está no livro de São Lucas, nós vamos ver já já, eu não sei se você se intriga, eu me intrigo com as coisas. Sinceramente, eu me intrigo, sim. Sabe por que eu me intrigo? Porque parece que as coisas não têm sentido, né? Você já reparou? Jesus já passou, vamos ver se já. Aí, de repente, acontece uma cena, né? Bem inusitada. Bem inusitada. Porque Jesus, a Bíblia fala que ele ia indo, né? Vamos ver aqui. Mas antes de eu começar a comentar esse episódio, né, com vocês, eu estou aqui anotando, aqui, escrevendo aqui na minha Bíblia, né? Estou aqui marcando aqui na minha Bíblia, algo, porque é o seguinte, eu tenho falado aqui, né, que por mais que você tenha irmãos, pessoas, como eu tenho vários irmãos, já o Senhor levou 2, já levou meu pai, já levou minha mãe, mas, olhando no contexto geral, né, olhando no contexto geral, nós não vemos nenhum deles iguais, nenhum de nós somos iguais, como pessoas não, nem nada. Talvez um olho que seja parecido, o branco do olho que é parecido a todos, mas a forma de ser, como pessoas, caráter, personalidade, tudo diferente, né? E se você pegar gêmeos, né? Gêmeos, eles têm diferenças. Eles podem ser muito parecidos, até idênticos, mas a forma de ser não são iguais. Isso é uma coisa interessante. Estamos falando isso para que você comece a entender que nós vamos entrar num ponto espiritual. Que eu vou colocar aqui na tela o que vamos estar falando. Mas veja bem. Então, eu tenho vários irmãos e tal, mas aí se percebe que um é de um jeito, o outro é do outro e tal. Tudo bem. Até aí não, né, não é de tanta importância isso. Mas, quando nós trazemos para o mundo espiritual, a coisa muda. Viu, irmã Maria? A coisa muda. Você sabe por que a coisa muda? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser um em Cristo Jesus. Assim como ele diz que o casamento, depois que a pessoa casa, se torna uma, ó, são 2, né? Casou, um só corpo. Isso é uma coisa que as pessoas muitos não entendem. Mas não é isso que eu vou falar. Então, quando nós nos juntamos em um só corpo, né, que é o corpo de Cristo, ao qual nós fazemos parte desse corpo, nós temos uma cabeça, chamada Jesus. Né? Por isso que a Bíblia diz que é um só corpo,
um só Espírito e um só batismo. Não é assim que diz a palavra? Então, aí não importa se você é um homem, se você é uma mulher, se vocês são irmãos, se vocês são gêmeos, não importa. Todos temos que procurar ser iguais dentro deste corpo chamado corpo espiritual. E onde está esse corpo espiritual? Esse corpo espiritual, ele se reúne em um templo, ou numa casa, ou sei lá onde, porque é o corpo de Cristo, que normalmente são nos templos, que nós chamamos de igreja. Que na igreja, na verdade, não é o templo. A igreja, na verdade, são as pessoas. Mas nós falamos, eu vou à igreja. Não, eu vou ao templo. A igreja somos nós. A igreja de Cristo. Agora, tanto que está escrito na palavra de Deus, que ele diz assim, eu não habito em templos construídos por mão de homens. Ele não diz assim? A presença dele se manifesta naquele lugar. Com certeza, se invoca o nome dele ali. Né? Mas o interessante de tudo isso é que nós, já vou começar a pôr na tela aqui, é que nós precisamos entender assim. Boa tarde, minha querida irmã Simone Melo, avó Simone. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Então, quando nós falamos de templo da família de Deus, um povo de Deus, um povo escolhido, ele tem que ter uma só característica. Né? Como eu falei, vários irmãos, várias características, vários pensamentos, é tudo totalmente diferente. Mas não, no corpo de Cristo não é assim. Não deveria ser assim. Não deveria. Sabe por quê? Nós vamos ver agora o porquê. Agora nós vamos ver o porquê existe isso dentro do corpo de Cristo. E se eu pergunto para minhas irmãs que estão aqui, que estou vendo o nome delas aqui, a irmã Maria Alice Silva e a avó Simone, a Simone Melo, eu perguntar para as irmãs, todas aquelas pessoas que vão no templo, lá no que a gente fala igreja, que é o templo, todos têm o mesmo propósito? Todos têm o mesmo objetivo? Você está entendendo? Com certeza não. Claro que não. Mas é óbvio que não. E as pessoas hoje vão nos lugares onde se reúne a igreja de Cristo, seja na rua, seja onde for. Nem todos estão no mesmo propósito. Nem todos têm o mesmo interesse. Nem todos... A um que tem as mesmas necessidades estão dispostos a receber o que Deus tem para dar. Porque todos temos as mesmas necessidades. Todos. Na Terra não tem ninguém que não tenha as mesmas necessidades. Todos. Não, talvez falta de dinheiro. Tudo bem, você não tem falta de dinheiro, mas o outro tem a mesma falta que você tem, na saúde, enfim, etc. Todo mundo falta. Mas todo mundo tem as mesmas necessidades. De uma forma diferente, mas tem. Agora, veja bem. Vamos ao templo. Né? E aqui nós vamos ver com quem nós nos parecemos, se é com Marta ou se é com Maria. Porque eu tenho falado aqui, estou pondo até as fotos já para os irmãos verem ali, eu tenho falado aqui que eu não gosto hoje, né, com a experiência de vida, a experiência ministerial, enfim, não é todo tipo de mensagem que eu gosto de escutar, não. Não, não. Não é, não. Ó, em primeiro lugar, eu já falei, eu já sei que Jesus é bom, que Jesus me salvou, me tirou do inferno, me passou com o Espírito Santo, tem me abençoado, vou para o céu com ele, porque eu sei qual é o caminho, a palavra é o caminho que nos leva a ele. E Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, não foi? Então é a palavra, é ele. Então eu sei tudo isso. Agora, eu gosto de escutar coisas que me fazem ver aonde é que eu estou parado, o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha vida para com Deus através da palavra, que é através da palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, está escrito? Então, Jesus, né? Vamos aqui, nós vamos ler. O que acontece? Jesus
No livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, acabei de pôr ali, você pega a sua Bíblia, você vai ver. O que acontece? Aconteceu que Jesus, né, nas suas caminhadas, né, que ele dava sempre umas caminhadas boas, né, o que acontece? Ele vai andando, ele já tinha esse propósito, que essa lição, ela tinha que estar aqui para que nós pudéssemos aprender algo dela. Não vou ser longo nem demorado. Aconteceu que indo ele, aconteceu que indo eles de caminho, estavam andando, indo, eles entraram em uma aldeia. Aqui na Bíblia, pelo menos, eu não sei se fala qual era este lugar, porque eu não estou lendo o contexto, estou lendo só o texto, que ele entrou em uma aldeia. Certo? E você não pode esquecer, vó Simone e Mãe Maria, vocês não podem esquecer, nós não podemos esquecer uma coisa. Jesus disse assim, olha, ele te falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Você acha que Jesus se esqueceu disso? Você acha que ele se esquece? Poxa, estão reunindo lá 3, eu vou lá agora correndo. Não. Ele já é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ele já está. Porque ele escuta, ele vê tudo ao mesmo tempo. Agora, acontece que aqui não, e aqui ele era carne e osso. Estava andando. E entrou nessa aldeia, o que aconteceu? Aqui é interessante, que e certa mulher de nome Maria, ou melhor, de nome Marta, perdão. Marta, você sabe que era irmão de Lázaro. Marta e Maria. O que aconteceu? Marta saiu e o recebeu na sua casa. Jesus ia passando, a Marta viu Jesus e falou, Senhor Jesus, vem cá. Vem cá, Senhor. Entra aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Nesse caso, Jesus ia passando. No culto, Jesus já está. Porque ele falou. Né? E quando ele ia passando, ela chamou e ele foi. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Por que vocês pensam que Jesus era aquele líder que era mudo? Não. Jesus era o líder que ficava ensinando os seus discípulos. E com certeza aí estavam os seus discípulos, quando ele entrou na casa de Marta e Maria. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou, a Bíblia não dá explicações aqui. Se ele sentou, se ele ficou parado, não sei o quê, não ficou de pé, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que Maria, ok? Se assentou-se também aos pés de Jesus. É que na nossa mente, nós às vezes não conseguimos, ok? Imaginar a situação daquele tempo passado, que é milhares de anos atrás. Né? Então a gente não consegue, eu mesmo não consigo, às vezes penso, mas não dá, porque o mundo é muito moderno, evoluiu tanto que a mente da gente não consegue ir lá, tão longe, e imaginar. Mas a Bíblia diz que, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, quer dizer, ela ouvia o que ele dizia. Agora vamos aqui para nós, sai um pouquinho daqui, vamos sair um pouquinho da Maria aqui e da Marta. Isso aqui é a Bíblia, que representa o próprio Senhor Jesus, que é a palavra. Eu já expliquei, tenho dito, Jesus, a maior bênção que toda a terra recebeu, não foi somente os crentes, porque Jesus não morreu só para os crentes. Quando Jesus não morreu, você já era crente? Não, claro que não. Nós não estávamos mortos nos nossos pecados e delitos? Claro que sim. Agora tem um detalhe. A Bíblia não foi escrita para pecador. Não.
A Bíblia foi escrita para os cristãos, aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Viu, irmã Maria? Viu, vó Simone? Não. A Bíblia fala de como está o mundo. E por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Então, está ensinando a nós, para que nós possamos ir lá. Por isso que a Bíblia é escrita para os cristãos. Aí você pega e vai a um culto. Como hoje, cultos em todos os lugares. Em cada esquina tem 2, 3, 4 congregações. Um gritando, o outro, uma barulhenta. Então você está lá, você entrou lá. Agora, a pergunta é, entramos para quê? Qual é o propósito? Supostamente para adorar a Deus. Não é servir a Deus, não. Cultuar a Deus. Quando nós entramos no templo, vamos dar um culto de gratidão a Deus. Vamos louvar o nome dele. Louvar é falar bem dele. Vamos adorar ele. Adorar por quê? Porque ele é reconhecido como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então adoramos a ele. Esse é o culto. Quando começa a palavra, que é a própria palavra, que é representação do próprio Senhor Jesus, a vida dele, as pessoas se esquecem que ele morreu na cruz e pagou a nossa dívida. O sangue dele derramado, vocês estão perdoados. Agora vocês vão começar uma vida nova. E essa vida nova se começa através da palavra. E tem muita gente parada no tempo. Opa! Tem muitos cristãos parados no tempo. Não, Jesus morreu por mim, Jesus me salvou. Verdade. Mas como é que você, como é que eu, como é que nós estamos vivendo para ele, para chegar lá no céu? E aqui está. Você se lembra do que Tomé falou para Jesus? Quando Tomé falou, que Jesus falou que ele ia embora e que ele sabia o caminho. E aí Tomé parou e falou: Senhor, isso é ignorância, falta de conhecimento. Porque ignorância é falta de conhecimento, não é que a pessoa é burra. Não. Ser ignorante, nesse sentido aqui, é falta de conhecimento. Agora, existem pessoas que são ignorantes porque conhecem a verdade e ignoram. Entendeu? São duas formas. Nesse caso aqui, ele era ignorante. Ele não conhecia. Ele não conhecia. E Jesus falou para ele o seguinte, falou: Tomé, vocês sabem para onde que eu vou. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos onde o Senhor vai e nem sabemos o caminho. Pronto. Jesus disse: ó, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Aí ele disse: ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai. É ninguém vem. Interessante. Ao Pai. A não ser por mim. Palavra. Então hoje as pessoas vão ao templo e gostariam de ouvir o que eles queriam ouvir. Mas nós não devemos ir ao templo, ao culto, para ouvir o que nós queremos ouvir. Nós temos que ir ao culto para ouvir o que Deus quer falar para nós. Porque nós precisamos saber da parte de Deus o que Ele quer para nós. É para isso que vamos ao culto. Bom, pelo menos eu vou ao culto para isso. É o que eu falei. Chega lá, o irmãozinho grita, pula da piroleta, falando estranho, diz: Deus vai te abençoar, que Deus vai te... Eu já sei. Tudo isso eu já sei. Eu quero saber o seguinte: o que é que eu preciso melhorar na minha vida? Aonde eu preciso estar melhor com Deus? São essas coisas. E é através da palavra. Aí, voltando aqui para Maria e Marta, o que aconteceu? Jesus entrou na casa de Marta e Maria. A Bíblia não explica, a Bíblia não fala o que é que Jesus estava falando. Porém, supostamente, ele estava explicando alguma coisa do reino dos céus. Como sempre ele fazia. Só que a pessoa que recebeu, eu nunca vi isso, você recebeu uma pessoa na sua casa e você se manda.
recebeu e tchau. Não, você recebe a pessoa, você senta com a pessoa, você conversa um pouco com a pessoa, pede licença para a pessoa. Se a pessoa diz, não, fica mais um pouquinho aqui, você vai ficar ali. Não é assim? Pelo menos eu penso que é assim. Mas no caso aqui não foi assim. O que aconteceu? Marta recebeu Jesus, Maria se sentou aos pés de Jesus, que estavam aí os discípulos, e Jesus falando, ela ficou sentada. E o que aconteceu com a Marta? A Marta não se interessou. Presta bem atenção, que está aqui na palavra. A Marta não se interessou no que Jesus estava falando. Por isso que eu tenho dito, muitas pessoas vão ao culto e não recebem nada de Deus. Não é que eles não recebem. Foi dado. Mas eles mesmos não fizeram caso, não puseram atenção. Então não recebeu. Mas que foi dado, foi. E pode ser dado na leitura bíblica, pode ser dado nos hinos que se canta de abertura, nos hinos da harpa, na pregação. Tem muitas formas que Deus pode dar. Mas as pessoas, às vezes, não têm interesse. Vão por ir. Vão para dizer, eu fui ao culto. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das igrejas, 90% das igrejas aqui, o culto é de manhã. Aí você tem o resto do domingo livre, à tarde. Tá entendendo? Aqui o culto é assim. Mas tem escola dominical? Algumas têm escola dominical antes do culto. Acaba a escola dominical, um breakzinho aí de 5 minutos, 10 minutos, e já começa o culto. Aí por volta de 1h, meio-dia e meia, 1h, 1h30, acaba o culto. Você está livre. Então muitas pessoas, às vezes, não vão com esse desejo, como fez Marta. Marta recebeu Jesus, Jesus se sentou lá com os discípulos, e Maria se sentou aos pés de Jesus, e Marta ficou totalmente avoada dentro de casa. Correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá. Porque é o seguinte, quando você convida uma pessoa, presta atenção, quando você convida uma pessoa para ir à sua casa, por exemplo, a vó Simone falar para mim assim, pastor Elísio, quando você vier ao Brasil, você vem aqui na minha casa que eu vou fazer aqui uma comidinha. Então, eu já sei que quando eu for lá, já vai ter a comidinha pronta. Não é verdade, vó Simone? Não estou me convidando. Mas eu estou falando, um exemplo, né? Então, chegar lá, não vou nem ficar preocupado. Não, já cheguei, estou lá. Daqui a pouco vão me chamar, pastor, vem, né? Vamos correndo, né? Larga tudo isso. Mas nesse caso aqui não era assim. Porque Jesus não foi convidado de antemão. Jesus ia passando. E Marta levou ele lá para dentro de casa. E ele se sentou com os discípulos e a irmã sentou aos pés dele, a Maria. Quando estava sentada ouvindo o que Jesus estava falando, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E é o que acontece hoje com muitas pessoas quando vão ao culto, que não põem atenção ao que está sendo dito. Estão entretidos muitas vezes com, hoje é normal, né, o celular, ou estão lendo a Bíblia fora do momento do que está sendo falado, e acontece muito isso. As pessoas buscam, às vezes, se distrair dentro do culto. E foi o que aconteceu com a Marta. A Marta estava lá zanzando para lá e para cá, que nem uma barata detetizada, sabe? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Com os serviços. E o que aconteceu? Como ela viu que a irmã estava sentada lá no chão ouvindo Jesus, ela se aproximou e disse, Senhor, Senhor, desculpa, Senhor. Olha, Marta, Senhor, desculpa aí. Não se dá que a minha irmã me deixe servir só? É que Jesus era um homem educado. Mas suponhamos que Jesus falasse assim para Marta, Marta, desculpa, querida, mas eu não te pedi para tu fazer nada. Ele não podia falar? Era normal isso lá. É normal você ir à casa de alguém, mesmo que você não seja convidado, e a pessoa te ofereça um copo de suco, um copo de guaraná, um copo de coca, um copo com água. É normal? Claro que é. Falta de educação se não fizer. Se você tiver um bolinho já na hora lá, que ficou de 3 meses para trás, desculpa, de um dia, você vai e oferece, né? Sim, não. Entendeu? Então, mas aí nesse caso não era assim. Marta, Jesus podia ter dito para Marta, você desculpa, minha querida, eu não te pedi nada não, meu. Você me mandou entrar, eu entrei. Agora, não te pedi para você me dar nada. Não podia? Podia falar, mas não.
Jesus chegou, olhou bem para a cara dele e disse o seguinte. Ela diz assim para Jesus, ó, diz para ela, pô, diz-lhe, pois, que me ajude. Quer dizer, Maria estava atenta no que Jesus estava falando. A Bíblia não diz o que ele estava dizendo, mas seria algo muito importante, muito sério. E chamou a atenção, que não é o que acontece hoje em muitos cultos, que as pessoas não põem atenção, as pessoas estão distraídas, estão avoadas, estão conversando, dando risada, e o pregador está lá pregando. Não é assim, irmãos? É o que aconteceu aqui. Nem todo mundo dá atenção e dá ouvido à voz que sai da boca do Senhor Jesus. Nem todo mundo. Aqui nós estamos vendo uma que deu e outra que não deu. Que foi a própria irmã, que deveria estar junto com Jesus. Se Jesus quisesse, ele ia falar, por favor, agora você me dá um copo com água. Né? Mas não, ela ficou lá zanziando e foi lá e disse para Jesus, diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, o que ele disse? Marta, Marta! Camarada, minha filha, eu não te pedi nada, meu. Você tá que nem uma barata detetizada zanzando para lá e para cá, não te pedi nada, não. Aí Jesus disse aqui, ó, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Eu não pedi nada, em outras palavras, né? Eu não pedi nada. Eu vim aqui, você me mandou entrar, eu entrei. Aproveitar um pouquinho aqui, né? Desse fresco da casa, para conversar. Eu gostei, maravilha, mas eu não pedi nada. Agora você, Marta, eu tô falando, né? Deveria estar sentada aqui, né, Marta? Assim como Maria. Né? Assim como nós vamos ao culto, nós devemos pôr atenção. Por isso que, às vezes, as crianças, quem tem criança que nem a avó, tem netos, né? Que nem eu tenho netos. Minha filha mesmo falou que domingo no cultinho, o filho dela não para, o molequinho, meu neto, tem 3 anos. E ele não fica no cultinho. Ele chora. Aí tem que buscar. E no culto tem que... Aí é complicado. Então a pessoa quer ouvir, às vezes não dá. Mas nesse caso não. Ela estava lá, se afanou lá, com muitas coisas. Aí Jesus diz o seguinte, mas uma só é necessária. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Existem pessoas, existem irmãs e irmãos que vão a cultos, presta atenção no que eu estou falando aqui, e eles não vão para ouvir palavra de Deus. Eles estão tão intertidos com as coisas dessa terra, que o principal eles perdem. Ficam intertidos com cantina, ficam intertidos com vendas para o final do culto. E o principal, que é ouvir a palavra de Deus, que é o que nos fortalece, que é o que nos dá força a cada dia para vencer o mal, eles não ouvem. E sempre a desculpa é a mesma. Estava trabalhando na cantina, estava preparando a venda do final do culto. Não! Primeiramente deve sentar e ouvir a palavra. Acabou a palavra, se levanta e vai tratar do que tem que tratar. Mas a palavra tem que ser ouvida. E muitos estão cometendo esse erro hoje. Hoje estão cometendo esse erro. E sabe quando vão receber o que querem receber? Nunca. Sabe por que não vão receber? Porque não houve as instruções dadas pelo Senhor através da palavra. Precisamos ouvir a palavra. O Senhor disse para Marta, Marta, olha, você está voada, meu. Você está, aterriza. Você deveria estar aqui. Então, o Senhor Jesus nos deixa essa lição. Se você olhar depois o resto, você não vê outro contexto sobre esse texto. É porque o Senhor queria mostrar para nós que hoje muitas pessoas estão trocando, não estão dando ouvido à palavra dele. Estão mais preocupados com outras coisas que não tem nada a ver. E o certo era dar ouvido primeiro à palavra dele e depois ver as outras coisas que não tem nada a ver. Porque você recebe a instrução para a sua vida espiritual, para você poder caminhar nessa terra tão difícil que está hoje, tão complicada, vixe, meu pai. Mas se você não ouve a palavra, não faça como Marta, faça como Maria. Por isso a pergunta é, com quem você se parece? Com Marta ou com Maria?
Agora eu vou dizer uma coisa para você para fechar. Com o que você se interessa? O que te interessa? Quando você vai ao culto, principalmente, o que te interessa? Ficar lá de bli, blá, 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 contando coisa, fofoca, mentira, engano e tal, do que estar sentado ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas o irmão que vai pregar... Irmão, ó, quem vai pregar não interessa. O que interessa é a palavra que vai ser pregada, porque é a palavra de Deus. Amém? Então você, veja bem como é que você está vivendo hoje. Com quem você se parece, com quem eu me pareço? Com a Marta ou com a Maria? Amém? O que vamos fazer agora? Vamos orar, acabou? Sim, eu falei, ia ser rápido. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E nós te damos honras, te damos glórias, porque só o Senhor merece. Ajuda-nos, ó Pai. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser parecidos com Maria. Que possamos, Senhor, estar aos teus pés para ouvir a tua palavra e fazer, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abençoa meus irmãos que estão aqui, Senhor, assistindo pela rádio, os que estão assistindo, Senhor, pelo Facebook e aqueles que vão assistir, Senhor, através do YouTube. Que esta tua palavra, que é poderosa e santa, venha tocar os corações. Pois nós te damos graças por tudo, meu Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.